Boa noite, queridos irmãos. Satisfação para todos os irmãos aí, internautas que estavam esperando essa live aí, do nosso querido amigo, pastor Jefferson, que é uma satisfação enorme tê-lo aqui. E enquanto nós nos preparamos aqui, eu já vou mandar para vocês aí, tá? Para o pessoal do WhatsApp, compartilhem, comentem. É importante essa live hoje aqui para pregadores, tá? Para professores de EBD, para ministros. Uma live muito abençoada aí com o tema que nós escolhemos para hoje, hermenêutica e homilética, tá? Então já estou mandando aqui para os grupos, o professor e pastor Jefferson também já vai estar compartilhando, já estamos ao vivo, né? Aqui na nossa página no Facebook, e já vamos aí mandando para todo mundo. Já estou mandando aqui em grupos de WhatsApp, o pessoal vai dando boa noite, vai entrando aí. Vamos lá. Que Deus abençoe a nossa noite, que seja uma bênção, né? Uma bênção grandemente aí. Caiu a internet do nosso querido pastor Jefferson, mas já que volta aí, eu tenho certeza. Bom, queridos, hoje o nosso tema, então, vai ser hermenêutica versus homilética, a arte da interpretação e a arte de expor o sermão, né? De pregar o sermão. Agora sim, voltou aí. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo, estou aprendendo aqui, meu amigo. Tranquilo, já mandei para o senhor o link aí para compartilhar, só clicar nele aí, compartilhar para os amigos aí, né, para os alunos. Sim. Eu já estou mandando aqui para vários grupos aqui para participar conosco, porque é uma live importante, né? Dê boa noite, enquanto eu vou preparando aqui, o senhor cumprimenta o pessoal aí. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos que estão aí ouvindo, a todos que estão conosco aí. Graça e paz da parte do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Aniel Cruz, agradecer ao Eterno por esse convite. Nós estamos aqui unindo forças, unindo a nossa fé num só Espírito, num só Deus, uma só palavra, para poder transmitir aquilo que nós agregamos de valores no decorrer da caminhada. E louvar a Deus por esse professor, esse mestre, pastor Aniel Cruz, tem sido aí um homem de grande cabedal para dar instruções a pregadores, a pastores, a ministérios, tanto na área teológica como também em ramificações diferentes, fora do ramo teológico. Tenho certeza que sempre agrega muito. É um prazer imenso estar aqui. Eu me sinto privilegiado de dividir essa live com quem tem conhecimento, com quem tem bagagem, instrução para passar. Confesso que eu estou como os aprendizes dos rabinos, né? Estou suportando a poeira dos vossos pés no meu rosto, para que futuramente eu possa também ser aí um instrutor. Louvo a Deus pela vida do Senhor. Faço desta live, para mim, eu faço dela uma sala teológica. Não faço um culto ou uma mini igreja online, que é o que estão fazendo hoje. Eu quero fugir deste meio. Nós queremos fugir desse meio. Na verdade, é uma live instrutiva, não é uma live mini igreja como estão fazendo aí, né? A gente fica até constrangido em ver como que estão. Não estou falando em templo, estou falando lives pessoais, lives em casa ou em algum departamento que se tornam uma mini igreja. Então, é um prazer, pastor Aniel, é um prazer nós comentarmos sobre hermenêutica e homilética, que são duas ramificações, duas ciências que os pregadores, os oradores do século XXI devem, com certeza, de todas, vamos dizer assim, de todos os séculos, devem se debruçar para querer aprender. São ciências que se multiplicam, vamos dizer assim, que sempre estão crescendo, aparecendo alguma coisa nova, porque a teologia é assim, né? Ela é como você correr para o horizonte, não alcança nunca, né? Vai sempre correndo, ela sempre vai estar indo além,
mas é um prazer imenso. Pastor, vai tentando aí que eu vou, mais uma vez, tentar compartilhar aqui no Facebook. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Maravilha. Eu mandei o link para o senhor aí. Só clicar nesse link do Face que eu te mandei, já vai direcionar para a página do Facebook e pode compartilhar. É que o senhor está no celular, né? Como Sim. Eu estou no PC, eu consigo fazer isso, né? Então, se o senhor clicar, o senhor vai acabar saindo do seu celular, né? Essa é a verdade. Entendi. Agora... Vamos lá, acho que agora eu vou conseguir aqui. Eu vou acabar colocando aqui na página do senhor direto lá, tá bom? Certo. Eu mesmo vou compartilhar. Maravilha, então o senhor me marca lá. Me marca lá. Eu vou mandar aqui na página do senhor já, e aí nós vamos bater esse papo legal aí. Isso, fica mais fácil. Fica mais fácil, tá bom? Isso, tá bom. Meu querido professor Jefferson, sabemos da importância que tem a hermenêutica no seu processo histórico, né, de interpretação. Nós temos as mais variadas escolas de interpretação da hermenêutica que se desenvolveram ao longo dos séculos, não é? Nós temos as escolas do judaísmo de hermenêutica, que dentro do próprio judaísmo, né, haviam escolas de interpretações diferentes, como a Pesher, que tinha um enfoque escatológico em tudo que interpretava, a Midrash, que tem uma interpretação na tradição mais oral, e nós tivemos vários métodos de interpretação que foram se desenvolvendo, porque a hermenêutica sempre vai abordar os aspectos culturais, históricos, filosóficos, linguísticos, e como o senhor disse muito bem, há um desenvolvimento da hermenêutica, claro, à medida que os povos, nações, línguas vão se evoluindo, né? E expressões idiomáticas, gírias, que foram perdidas, principalmente porque a Bíblia foi escrita em línguas que se perderam algumas pronúncias, é muito importante a hermenêutica e a exegese para nos aproximarmos disso. Mas eu tenho percebido, pastor e professor amigo, que há uma negligência de muitos jovens teólogos, de muitos pastores, de muitos ministros, quanto a essa questão da interpretação. O que o senhor pensa sobre isso hoje? O que falando a respeito do que nós estamos tratando, nós estamos abrindo já essa live falando acerca da hermenêutica, né? A hermenêutica, ela vai tratar em uma disposição do pregador em saber interpretar a Bíblia, porque dela sobra, como saltando de dentro da hermenêutica, a ditosa frase que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é a exegese da própria Bíblia. Então, o que nós estamos vendo no século XXI, presente agora, com essa gama de pregadores, oradores, e isso é louvável, mas, porém, por ser louvável, precisa discipular pregadores. Eu acho que essa questão de discipular pregadores, ela tem que ser um pouco mais visada por todos os meios eclesiásticos, pois, como diz um certo teólogo, citado por Jonas Madureira cita esse teólogo dizendo que não se canta quando a voz está mudando. Ele está dizendo que todo processo de crescimento, de amadurecimento de um teólogo, de um pregador, de um orador, deve se passar por um processo de decantação. Ou seja, esperar, observar, aprender, querer mais do que já se aproximar de um púlpito, de uma tribuna, para discursar um sermão, sem usar esta ferramenta tão valiosa que é a hermenêutica. A hermenêutica, como o senhor disse, tem suas ramificações no que tange à interpretação e passa por um processo de querer do próprio orador, do pesquisador, pregador,
em querer se aprofundar nessas ramificações que ela tem e também fazer uso dela, pois nós sabemos que, não fugindo da pergunta do senhor, eu ainda estou com ela aqui, já chego nela, nós sabemos que não se faz teologia, não se inventa, entre aspas, teologia, se não passar pela hermenêutica. Todas as heresias, tudo que surgiu ou que surge de teologia, ela vai sempre atravessar por essa linha de interpretação. A saber, o primeiro pregador hermenêutico que teve na Bíblia Sagrada foi o próprio diabo, que em Gênesis, no Jardim do Éden, interpreta a grosso modo do seu jeito e, por dizer, foi o primeiro teólogo liberal. Né? Aplicar uma exegese. Foi o primeiro teólogo liberal que aplicou a sua exegese. A saber também, nós temos que entender que a exegese ela tem que estar unida com a hermenêutica. Ela é unida com a hermenêutica. Ela precisa estar unida, né? Pois da hermenêutica nasce também a exegese. Eu pesquisei, sabendo de alguns, e também perguntei quando estava fazendo meus cursos aí com o professor Antônio Paganardi, da Belém, saudosa memória, dorme no Senhor. Ele sempre dizia que os seminários, eles sempre começam pela hermenêutica antes de já querer aplicar a exegese ao aluno, pois a hermenêutica ela deve partir de um pressuposto de dar o grosso, o real, a interpretação realista da Bíblia Sagrada, para que então o orador possa fazer essa exegese. Alguns vão na contramão, primeiro fazem a exegese, depois aplicam a hermenêutica. Tudo bem, mas eu acho que a hermenêutica ela tem que vir como primazia em todos os estudos. Detalhe que me chama a atenção, também respondendo já a pergunta, é que nós estamos passando um tempo, nesse momento, agora que não estamos vendo as tribunas ocupadas, não estamos vendo os púlpitos sendo ocupados, nós temos, com certeza, credo eu, que alguns estão buscando, estão se debruçando na teologia. Isso, entendeu? Então eu penso que antes, como estava vindo essa leva, essa enxurrada de pregadores, nós estávamos dando trombada no púlpito de tanto pregador que tinha, né? Eu acho que as interpretações, a hermenêutica usada, elas eram rasas, não eram concisas, eram uma questão de não saber o que está falando, mas falando sem saber para ver o resultado. Só queriam ver o resultado, mas não tinham algo denso para oferecer ao público, algo real, algo bíblico, né? Bíblico. Ou seja, porque nem todos que pregam a Bíblia falam da Bíblia, né? Tem essa frase. E eu creio que o senhor tem mais para falar e eu queria ouvir agora, porque nós vamos abrir esse leque aqui. Eu concordo plenamente com o senhor, e o senhor citou algo aí do atropelo em cima dos púlpitos, né? Que eu chamo de congestionamento dentro da igreja, né? O pessoal, congestionamento em cima do púlpito, ou seja, todo mundo nervoso, irritado, não tem oportunidade para todo mundo, o negócio não anda, e aí quando vão pregar sem preparo adequado, e alguns acabam plagiando o sermão, acabam copiando até o gemido de pregadores famosos e tudo mais, para que o senhor disse perfeitamente, em busca do resultado, porque ele precisa sair daquela noite aclamado. Então, é o desespero que tem feito alguns jovens aí. Alguns jovens, por exemplo, me procuram pedindo sermão pronto já pedindo modelo de sermão pronto. Eu conheço centenas de jovens que fazem isso, itinerantes, que já pedem sermão, não vou citar o nome aqui, é claro, por respeito até, mas pedem sermão pronto,
porque eles não querem aplicar-se a estudar a Bíblia, na sua interpretação, eles não têm paciência mais com isso, né? Nós vivemos a geração do fast food, tudo é muito rápido, eles querem o sucesso, quer tudo muito rápido, e não querem se esboçar para aprender a palavra de Deus de verdade. Uma coisa interessante, pastor, é que no nosso meio pentecostal existiu uma ênfase muito forte no iluminismo, né? Por exemplo, o Espírito Santo revela a Bíblia. Para que eu vou estudar? Para pregar se o Espírito Santo que traz a... E lembrando que a hermenêutica nunca tirou a iluminação, em hipótese alguma. Ela respeita a iluminação. É por respeitar a iluminação que existe a hermenêutica, para fazer com cautela os processos de tradução, de interpretação, para que se chegue mais próximo do texto original, né? Então a gente está vendo aí, como o senhor disse muito bem, muito púlpito lotado, né? Púlpito lotado, mas pouca qualidade, não é verdade, pastor? Exatamente, pastor. Nós estamos vendo aí, agora, né, vamos voltar aí a uns 6 meses atrás, a gente estava contemplando vários e vários pregadores. Eu ouvi do meu pastor, do meu primeiro pastor, teólogo, pastor Joás de Andrade, ele disse para mim: pastor Jefferson, antes de você querer ser pregador, seja obreiro e teólogo. Depois, seja pregador. A hermenêutica nos dá uma abrangência muito grande no que tange começar um bom sermão, entender o que é um bom sermão, se debruçar em querer este bom sermão, pois, como o senhor disse, nós iríamos tratar na homilética, que vai falar sobre os 3 tipos de sermões, que também está inserido, mas vamos abrir agora um parênteses. A hermenêutica, pastor, a hermenêutica, segundo nós sabemos, não existe uma hermenêutica perfeita, não existe uma exegese, consequentemente da hermenêutica, não existe também uma exegese perfeita. A hermenêutica, para ela ser perfeita, ela deveria, o orador deveria ter a mente do autor, né? Deveria entender o que o autor queria dizer, o que estava falando. Então, por ele não ter esta mente do autor, por ele não ter essa mente do autor, acaba que a hermenêutica não sendo perfeita. Porém, não é porque a hermenêutica não é perfeita que eu não posso me aperfeiçoar. Eu querer buscar, eu querer entender quais são os pontos, aonde eu não posso errar, o que eu tenho que entender para interpretar aquele texto e exegetizar. E nós sabemos que é trair para fora, descortinar, exaurir, de forma tão concisa que aqueles que estão ouvindo entendam o que eu quero dizer, né? Como disse uma certa feita, uma história, que Charles Spurgeon estava pregando e um casal foi ouvi-lo. E esse casal, a história conta, quando esse casal sai, após ouvir Charles Spurgeon pregar, a esposa vira para o seu marido e diz: que sermão lindo, que pregação maravilhosa. O marido olha para ela e diz: sim, é maravilhoso, só basta ele colocar em prática. Então, quer dizer, às vezes a hermenêutica de um orador em cima de uma tribuna, ela não é tão, vamos dizer assim, tão divina, se eu posso usar esse termo, se ele não estiver tirando a preguiça de dentro dele. Como o senhor disse há pouco, eu lembrei bem, eu precisei usar esse termo novamente aqui para dizer isso. Porque o que nós temos de pregadores preguiçosos que querem sermões de coxa de retalho. O que é coxa de retalho? É o sermão picado, pedaço de uma mensagem, pedaço do outro, ouviu uma frase ali, leu uma frase cá, pega uma mensagem ali, outro pedaço aqui, une aquela coxa de retalho e vomita em cima do púlpito, estrupando o texto, fica retalhando o texto, vamos dizer até com violência contra o texto,
que até dá vontade de pegar a Bíblia e ir embora em certos pregadores. Não quero ser ousado aqui, até mesmo não ser, né? Mas tem hora que você para e pensa, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou ouvindo aqui? Pois não tem uma teologia concisa, não tem uma hermenêutica, uma exegese, por mais rasa que seja, pastor Daniel, por mais rasa que seja, mas que seja bíblica, que seja bíblica. Pronto. É o que faziam nossos pastores no passado, né? Nossos pastores no passado, que fizeram toda a história da igreja, sem curso nenhum, muitas vezes, mas pregando a Bíblia, puramente a Bíblia, a narração expositiva, o texto pelo contexto, fizeram sermões maravilhosos, né, com aplicação da vida e daquele sermão. O senhor citou até Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, e os meninos gostam de citar ele, né, os príncipes dos pregadores, mas vale lembrar que Spurgeon deixou vários sermonários prontos, né, de tanto que ele amava a interpretação e a homilética, e ele se aperfeiçoou nisso, né? Ao contrário de Wesley, que era mais um pregador de rua, que era mais um pregador no cavalo, né? Pregador que pregava mais para o povo, Spurgeon já era o pregador da interpretação, da hermenêutica, da homilética, né? Tem sermões de Spurgeon, por exemplo, que eu tenho 2 guardados dele, chama-se Repartindo o Cordeiro, que é um sermão que ele pregou fantástico, que é incopiável, ninguém consegue pregar esse sermão até hoje, e Agarrado aos Chifres do Altar, outro sermão que ele pregou que é uma coisa fora da curva, fora de série, né? E ele era um homem que se aplicava à hermenêutica, né? Para quem não está familiarizado, né? A hermenêutica aí nada mais é do que a arte da interpretação dos textos, seguindo algumas regras, né? Ultrapassando os abismos linguísticos, históricos, culturais, filosóficos, que se refere à cosmovisão de vida, né? A hermenêutica faz uma ponte entre o século passado e o século XXI, para que, como o senhor disse muito bem, a gente consiga se aproximar da ideia do autor, né? Daquilo que ele queria falar na época dele. Mas os nossos pastores faziam isso, pregando o texto pelo contexto, sermões simples, e eles pregaram e arrebentaram o mundo aí pregando a palavra de Deus, e hoje nós temos uma dificuldade enorme, né? Enorme. Por exemplo, eu tenho admirado muito o seu ministério, seu método de pregação, de interpretação, e eu tenho admirado, tenho acompanhado, porque a gente vê algo que nós não estamos mais vendo. Está desaparecendo na nossa geração a busca pelo aperfeiçoamento para exercer no púlpito, com excelência, essa arte maravilhosa que é pregar. Não é, pastor? Exatamente, pastor. Essa questão de pregar, de ter uma visão mais ampla da Bíblia, de uma revelação iluminada pelo Espírito Santo, usando a hermenêutica e a exegese, a homilética, usando a teologia em suas várias áreas e aplicando numa pregação, numa oratória, ou melhor, numa homilia que seja bem destacada para entregar um bom cardápio, né? Vamos dizer, uma boa comida às ovelhas que estão ouvindo ali. Como nós estávamos dizendo, nós estamos vivendo um tempo da teologia de uma nota só, diziam os teólogos, samba de uma nota só, né? É o samba de uma nota só. Porque não conseguem citar, né? Eu tô me ousando até mesmo, procurando livros teológicos traduzidos do alemão, traduzidos da Europa, porque nós vivemos um tempo, eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo os teólogos que nós temos já como samba de uma nota só, de forma alguma, mas o senhor pode analisar, se a gente olha na prateleira de livros de quem faz live, o que vai ter lá? Champlin, Hernandes Dias Lopes, muito copiado, Davi, Spurgeon, não tem
livros teológicos ousados de Bultmann, de Lounge, de Samuel Pagan. Não tem uns teólogos ousados que são fora da caixa. São sempre o samba de uma nota só. Teologia de uma nota só. A gente não consegue ver nada de novo. Os que têm alguma coisa de novo para se trazer, e não estou falando exegese, trazer de fora para incluir no texto. Não estou falando isso. Eu estou falando o que já está no texto. Construir casas novas com tijolos velhos. Já está no texto. A gente só vai construir uma casa nova com aquilo que é velho. Enfim, trazer para fora. Nós sabemos que o próprio Cristo é a exegese de Deus. Quando eles perguntaram, nós vamos então ver Deus? Nós queremos ver o Pai? Ele disse, é só olhar para mim, eu estou aqui. É só vocês olhar para mim, sou eu. Então, a gente acaba percebendo que a nossa teologia hoje brasileira, ela vive um momento de um curso só, de uma via só. A visão não se amplia, né? Os que vão para fora, os que buscam. E aí, quem não vive desse samba de uma nota só, é considerado, às vezes, herético, entre aspas, às vezes com um tom mais tentando ser persuasivo, enfiar a goela abaixo do povo, mas não é. É um estudioso, é alguém que decidiu sair fora da caixa, é alguém que foi buscar além, é alguém que se debruçou para querer algo a mais. E a teologia oferece isso, a Bíblia oferece isso, os estudos oferecem isso. A gente não pode se limitar. E o que nós vemos aí de pregadores são justamente isso. E se eu pode reparar, já que eu posso puxar lá da homilética para falar, se a gente falar do sermão temático, o sermão temático, ele é o sermão do preguiçoso. Ele é o sermão do pregador preguiçoso. Ele põe um tema, ele anda na Bíblia inteira para falar daquele tema. É preguiçoso. Certo? É verdade. O sermão expositivo cansa. O sermão textual cansa. Mexe com a mente, você precisa pesquisar, você precisa ter uma boa hermenêutica. E a gente vai repetir hermenêutica aqui várias vezes para frisar mesmo na mente de quem está ouvindo, que seja pregador, que seja pastor ou um simples ouvinte. Mas que nós vemos aí, você abre o YouTube, o que tem lá? Mensagem com tema pronto. Porque é fácil pregar no tema. Você anda na Bíblia, você acha tema diversos. A Bíblia, ela é temática, de ponta a ponta. Você pode inventar um tema que está na Bíblia. Como diz um certo teólogo, né, em seu livro, lá onde vai dizer que a Bíblia, ela já está dando qualquer tipo de... A Bíblia, ela dá qualquer tipo de resposta para qualquer tipo de pergunta, seja ela herética ou seja ela teológica, ela tem resposta. Sim. Então, quer dizer, nós vemos uma geração preguiçosa, uma geração que está na cadeira de balanço, faz muita força, mas não sai do lugar. Uma geração que fica rodando em círculos, teologicamente falando, sabe? Fica rodando em círculos e acha que achou pelo em ovo, que descobriu a roda. E, na verdade, a gente consegue ver que falta mesmo vontade de buscar um pouco mais a fundo detalhes que a Bíblia tem. Pode ser, não é trazer, porque o sermão, para mim, não pode ser extra-bíblico, claro que não. Mas a gente tem que analisar esses fatos. Tem que analisar essas evidências extra-bíblicas, porque a gente tem que saber de tudo, não tem como, como diz Hermes Fernandes, Hermes Fernandes vai dizer que não existe assunto que não pode ser tratado no púlpito, todos os assuntos podem ser tratados, e a nossa geração, ela é bitolada, ela olha só em uma direção, ela não consegue ver o secular, ela não consegue ver a poesia, ela não consegue ver a cultura secular, ela não consegue, por isso que as assembleias não têm escola, são todas sem escola.
a presbiteriana tem escola, a batista tem escola, a católica tem escola, e a Assembleia de Deus parece que tem escola. Aí, a Assembleia de Deus, pastor, a Assembleia de Deus, ela é grande, ela tem dinheiro, ela tem condições, mas ela ficou tão bitolada como a questão do catecismo católico. Lembra do catecismo católico? Exatamente. Só nós podemos ler a Bíblia, só nós podemos ler a Bíblia, só nós podemos ensinar a Bíblia, só nós podemos... A Assembleia de Deus quase que usa o catecismo de forma diferente, né? De forma diferente. Tipo assim, nós somos a maior igreja, então aqui tá bom, ouça a nossa palavra, do jeito que tá bom, é igreja. É um sistema igrejeiro com obreiros que babaram gravata, suaram, desbravaram. Louvável é isso, parabéns, eu não estou aqui para desmerecer não, mas o que nós estamos vendo é uma geração que veio pós os desbravadores, que não tem de forma alguma Bíblia para ensinar o povo, não tem teologia, porque não fizeram escola teológica, viveram gritando no nosso ouvido, e isso não estou desmerecendo, de forma alguma, pastor, viveram gritaram no nosso ouvido. Escola Bíblica Dominical, domingo. Quem não vem? Escola Bíblica Dominical. E se esqueceram que existe escola teológica, seminários, que existem livros que podem ser bem mais fluentes. E vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros? As nossas revistas da escola dominical, que é isso, hein? Pelo amor. Nada demais. Amor. O beabá. É o pontinho azul e o pontinho vermelho. É 2 mais 2. É bravo. É ruim. O senhor entrou num assunto, sabe o que acontece, pastor? Vamos ser sinceros, né? As nossas igrejas, eu me coloco dentro também disso, porque para a convenção, para o camarada ir separado para a convenção, aí ele vai fazer o curso teológico por causa da convenção, obriga ele. Então, muitos obreiros nossos pentecostais ignoram o ensino teológico, ignoram a hermenêutica, ignoram. Mas aí, quando a igreja aperta que ele tem que apresentar um diploma para ele ser ministro, aí ele se vira nos 30, mas ele não vai fazer com amor. Ele vai lá para cumprir hora, para ele conseguir ser consagrado. Essa é a verdade. Então, a gente está cheio de ministros aí, que só a graça de Deus, não tem condição de ministrar, não tem condição de ensinar nada, e não é... E é por quê? Porque o sistema, eles caminham junto do sistema, né? Ou seja, para mim ser ministro, eu tenho que ter um diploma. Eu tenho que fazer teologia. Olha a ideia errada, né? Ele não faz aquilo para ele se preparar para ser um melhor cristão, para ele ter mais de Deus, para ele estar mais compenetrado com a vida espiritual, né? Ele faz aquilo com interesse, né? O senhor disse bem aí que inventaram a roda, por exemplo. Faz 27 anos que eu tenho de ministério. Quando eu estive na Grécia, em 2015, tendo uma aula lá com uma historiadora grega sobre o texto de Paulo em 1 Coríntios 10, eu fiquei com vergonha, porque a mulher deu um banho tão forte em nós, pastores de Bíblia, que nós ficamos com vergonha. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Parece que a gente não via isso. Então, não é que a gente tem que entender que a gente não inventou a roda, e a gente jamais vai inventar essa roda, e o senhor disse muito bem que existe muita coisa que o Espírito Santo vai trazer, traz de iluminação do texto, e aí é que eu queria chegar com o senhor. Falta muita oração, falta muita... Porque você pega esses homens pregadores da interpretação, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, Charles Spurgeon, e todos eles, Wesley, o próprio Whitefield, eram homens de oração sem parar em cima da Bíblia, né? E o Espírito Santo trazia aquelas pérolas maravilhosas. Por exemplo, se o senhor pegar o sermão de Spurgeon, agarrado aos chifres do altar, meu Deus, da onde ele tirou aquilo? Você olha, meu pai, da onde ele tirou aquilo? E ele tirou, mas quem deu para ele foi o Espírito Santo. Então, tá faltando muito isso mesmo, né, pastor?
Exatamente. Não é o Paul Tillich, mas o Tillich. O Tillich vai dizer que a teologia ela tem que te colocar de joelho. Né? Ela tem que te colocar de joelho. Não se faz teologia a sangue frio. Perfeito. Não se faz teologia, interpretação de texto a sangue frio. Perfeito. Nós estamos falando de hermenêutica e homilética, mas esse ponto que o senhor frisou, ela é fundamental, pois se nós fizermos teologia na segunda pessoa, eu aprendi isso há pouco tempo e estou gostando de estudar sobre isso. A teologia na segunda pessoa, ela é uma teologia que vai te abrir uma dimensão no céu, que você faz teologia para Deus e de Deus para você. A teologia na terceira pessoa, quem fez foi o diabo, falando para Eva aquilo que Deus disse sem ter contato com Deus, sem ter intimidade com Deus. Exato. Essa é a teologia na terceira pessoa, que é os pregadores que fazem mensagem no aeroporto, viajando de ônibus, viajando de avião, sem ter um contato, sem ter uma intimidade. Tá certo? Deus é poderoso para dar mensagem para você. Eu creio que se você tiver uma vida de oração, um coração queimando com a chama do avivamento espiritual, claro, a Bíblia ela vai iluminar, porque ela é viva, ela vai trazer para você a mensagem. Claro, isso é evidente. Mas o que nós estamos vendo é justamente isso. Pessoas que não têm tempo mais para debruçar o joelho, para colocar a boca no pó, para orar a Deus, para pedir confirmação da palavra. Eu quero aqui abrir esse parênteses para dizer, quero ser sincero, eu estava num congresso aqui em Rio Claro, na Assembleia de Deus Madureira, sede. Fui ouvir ali um pregador que já está com notoriedade, aqui do interior, ganhou notoriedade. E era um congresso muito grande. Quando ele pegou o microfone para anunciar, e eu não vou citar nome, mas posso ser aqui também confrontador, né? De forma alguma serei negligente a esse ponto. Porque agora também quero abrir outro parênteses. O problema da nossa teologia também, pastor Daniel, sabe qual que é a maior problemática da nossa teologia? É que ela não tem contraponto. Exato. Se eu sou teólogo, o senhor não pode vir contra mim porque eu fico chateado. O senhor está errado, Jefferson. O senhor está errado. Eu fico chateado. Ou seja, eu não quero ser humilhado pela sua sabedoria. Aleluia. Olha o que eu disse. Eu não quero ser humilhado pela sua sabedoria. A minha sabedoria é o que vale. Está entendendo? Exato. É o que nós temos hoje. A nossa teologia, ela não tem contraponto. É o samba da nota só que eu disse atrás. Todo mundo engole. Todo mundo engole. Eu vou ler o livro do Hernandes Dias Lopes. Vou comprar a coleção do Hernandes Dias Lopes. Poxa, o cara é presbiteriano, está entrando dentro da Assembleia, está engolindo aí o calvinismo de goela abaixo, ainda que, o hipercalvinismo, vamos dizer aqui, entre parênteses, nós está aqui de modo moderado, né? mas não, assim, só para nós abrir esse ponto. Aí não vê se o cara está falando, o cara cita um monte de teólogo que ele leu, que ele ouviu, que ele pesquisou nos livros dele, e isso é louvável, muito bom, e nós não conseguimos citar os teólogos que estão no livro dele. Nós citamos Hernandes Dias Lopes, nada contra, é um homem de Deus, alguém que tem uma mentalidade imensa, só que nós não temos contraponto na nossa teologia, já reparou? Exato. Por isso que surgiu as escolas antigas, porque havia contraponto, né? Sim. Ário contra, me lembra aí, Ário contra o... Teve o arianismo, depois teve sabelianismo, eutiquianismo, teve o arianismo contra... na época do arianismo, nós tivemos os pais da igreja lutando contra ele. Agora não me recordo o nome, mas sempre teve um contraponto. Quando ele saiu com a ideia... o Ário e Anastácio, né? Anastácio. Isso.
Então, nós temos aí sempre o contraponto teológico. É isso que o brasileiro tem que entender. O teólogo brasileiro tem que ter um contraponto, não engolir tudo goela abaixo. Pô, eu tenho que ver. Eu li essa teologia aqui, eu preciso ver se existe alguém combatendo contra, para mim, equilibrar a minha teologia. Nós tivemos Marcião, que vem com uma ideia, depois ele é rejeitado. Tem o arianismo, em resposta ao arianismo vem o Concílio de Nicéia, e por aí vai, né? Você sempre teve o contraponto. O senhor citou aí Hernandes, que é um homem de Deus, e nós estamos vendo hoje as igrejas pentecostais, nossos meninos estão tendo... A teologia reformada entrou dentro da Assembleia de Deus, e está entrando rasgado, está entrando... Infelizmente, viu? Infelizmente. E por que a Assembleia de Deus está no desespero? Está no desespero porque não preparou como devia ter preparado. Estão pegando meninos despreparados, obreiros que nunca estudaram, e vão engolir fácil. Vão engolir fácil. Assim como testemunhas de Jeová vão no portão e acabam com muito crente fácil, porque ele é muito raso, é superficial demais, né? Então o senhor tem razão. Infelizmente... E hoje o pessoal vai citar, o senhor falou aí do Hernan, quando o Hernan vem na minha cidade pregar, lota de pentecostais. Tiveram que mudar culto aqui na minha cidade, de algumas igrejas, porque se colocar no mesmo dia que ele vinha, esvazia as igrejas pentecostais. Ou seja, é uma clara resposta de que está faltando aqui, nós estamos indo lá. Isso! Mas exatamente. É uma clara resposta. Então, nós precisamos melhorar isso. E temos grandes referenciais pentecostais, eu acredito que tem muitos, que precisam vir a público e puxar esse negócio dessa molecada que não quer estudar, esses obreiros preguiçosos que não quer saber de nada. Isso tem que parar no nosso meio, porque nós cremos no poder e ação do Espírito Santo para o tempo presente, mas precisamos estar capacitados também à altura desses grandes teólogos. Na minha igreja, por exemplo, eu sempre reclamei isso da minha instituição, que todo evento que ia fazer trazia reformados. Eu nunca trazia um pregador pentecostal. Eu falava, mas o que acontece? Que nunca vem um dos nossos. Só vem gente... Era uma clara maneira de dizer, olha... Nós não nos sentimos à altura deles. Tem que vir outro para ensinar. Essa é a leitura que eu faço, infelizmente, né? Agora o senhor falou aí da questão hermenêutica, para a gente fechar a hermenêutica e pular para a homilética. Sim. Essa questão da interpretação, é tão lindo isso, pastor, que alguns obreiros, quando eu vou dar o curso, eu coloco uma lousa. E eu faço um cálculo matemático com os alunos. Eu falo o seguinte, vamos lá. Qual é o maior escritor do Antigo Testamento? Vamos lá, Moisés. Quantos livros ele escreveu? 5. Perfeito. Qual é o maior escritor do Novo Testamento? Paulo. Simplesmente 13 livros. Coloca Hebreus aí na conta também, se quiser pôr, mas discussão à parte, coloca a maioria de Paulo. Perfeito. Faça um cálculo, então, em porcentagem. No Antigo Testamento, Moisés. No Novo, Paulo. Quais eram os dois personagens, tanto no Antigo quanto no Novo, Moisés, mais estudados da época? Moisés estudou na escola do Egito, ficou preparado lá 40 anos para ser um futuro faraó lá, não é? Ou seja, estudou muito. Qual é o personagem mais estudado do Novo Testamento? Paulo. Então você pega Paulo e Moisés. Em porcentagem escreveram mais. Então eu falo para eles o seguinte: de vez em quando Deus usa um jumento. De vez em quando Deus usa o galo. Mas a maioria que ele usou para escrever foram homens altamente preparados. Então, esporadicamente, um jumento pode falar. O galo pode cantar. Deus usa. Mas a maioria dos escritos foram em cima de homens altamente preparados. Ou seja, tem um obreiro querendo ser que o ministério dele desenvolva, mas ele quer ser galo a vida inteira. Ele quer ser jumento a vida inteira. E aí não dá, né, pastor?
Viu? Exatamente o que o senhor disse aí. Sabe qual que é a frase? A frase que encaixa nisso que o senhor disse aí, para alguns obreiros? Aquela frase antiga. Aquela frase antiga que todo mundo parece que pisou em cima dela, ou não todo mundo, sem generalizar minha fala, mas a maioria, que é aquela frase, aquela velha frase que diz assim, ó: Deus capacita o incapacitado. Ora, o que é isso? A Bíblia não diz isso, pastor. Quando Jesus vai falar acerca dos talentos, a Bíblia diz que Jesus dividiu os talentos na parábola, diz que o Senhor, segundo a capacidade de cada um, né? Segundo a capacidade de cada um, ou seja, eles já eram capacitados, só precisavam do talento. Exatamente. Então, o que falta para essa geração é entender que a capacidade está inerente nela e ela só tem que usar, que é a Bíblia Sagrada, uma hermenêutica concisa, e procurar a entender que aquilo que Deus quer entregar para ela é bem maior e está acima de toda a racionalidade humana. Espiritualmente falando, através de oração e teologia, não faz mal para ninguém, pastor. Exatamente. Eu, de vez em quando, eu tenho aula com um rabino lá em Israel, a gente fala por Skype, e ele me deu uma lição sobre Yosef, que eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, eu preguei a vida inteira errado, não é possível. E ele falou para mim, Aniel, Yosef não é esse santinho que você está vendo. Você está vendo com o teu olho aqui no Brasil. Para ele ir para a cadeia, para ele passar todo aquele processo, o Eterno estava preparando o caráter dele em algum defeito que ele tinha. E está na Escritura. Falei, meu Deus, mas onde está isso? Como é que você acha que ele contava o sonho para os irmãos dele? De cabecinha baixa, humilde, aquele menininho humilde? Não. Ele era debochado. Ele gostava de se aparecer, sim. E o Eterno vai fazer 7 descidas na vida dele para que ele aprenda. Ou seja, então a gente vai aprendendo, sabendo que a gente não sabe nada desse mundo fantástico da Bíblia. Nada, pastor. Nada. É só quando Deus vem nos humilhar, né? Vamos dizer assim, quando Deus nos humilha, a gente se humilha para que nós possamos, então, aderir mais da Bíblia, falar mais com propriedade do texto sagrado, usar uma hermenêutica concisa, densa, incisiva. Porém, o grande detalhe é que eu disse há pouco: Deus pode me humilhar. O que não pode é o Senhor vir me humilhar com tua sabedoria. Muitos não suportam, pastor. Não suportam. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Não cortando, o senhor, estamos numa dificuldade que agora tudo é grupo, ou é calvinista ou é arminiano. É só isso agora que existe. Pronto. É só isso que existe agora. Já está dividido. Já todo mundo tem seu grupinho, né? Ninguém quer ouvir o lado oposto, ninguém quer ouvir o oposto. Ninguém quer ouvir o oposto. Eu quero ouvir da minha ramificação, do meu pensamento. Eu quero ouvir da minha turma, entendeu? Eu não consigo ouvir o oposto. Ouvindo um professor de teologia, ele ainda fazia seminário, ele chegou no reitor e disse: nós não podemos trazer aquele teólogo fulano de tal, daquela escola tal. O reitor disse: mas por que você quer trazer alguém que é contrário ao nosso pensamento? Você não está crendo naquilo que você está aprendendo, não? Ele falou: não é isso, eu creio, mas não custa nada a gente ouvir o pensamento deles, para a gente entender como eles pensam, para a gente ter uma teologia e entender se realmente é. Então, quando ele ouviu o outro teólogo, ele falou: não, eu estou no lugar errado. Ou seja, fica uma divisão de pontos de turma quando eu não consigo ouvir o diferente. Olha, tá vendo? Quando eu não ouço o diferente, eu não consigo ouvir o diferente, eu acabo fazendo o meu grupo com tapa no olho e não olho para nenhuma direção. Amém, pastor? Perfeito, pastor. E o ITEP, a nossa escola teológica, visa isso.
Eu sempre falo para os alunos, respeitem os outros. Respeitem as interpretações dos outros. Você tem a sua, mas ouça. Aprenda a ouvir os outros. Nós não inventamos a roda, não somos dono da verdade. Eu vejo uns meninos no Facebook que, por exemplo, falando mal de reformadores, falando mal... Estão se achando a última bolacha do pacote, fizeram nada no reino de Deus, não limparam uma igreja direito, e estão falando mal dos reformadores, dos grandes teólogos, como se tivesse testado alguma coisa na vida, não fizeram nada. Então, falo para eles, respeitem os outros. A grande teologia nasce aí, respeitar e ouvir os outros. E às vezes a pessoa está falando e está te ensinando, e você vai crescer com isso, não é? Sim. Pastor, vamos lá, porque nós estamos nos minutos finais, temos 10 minutos para falar de homilética. O senhor falou de sermão aí. Vamos lá. O sermão temático, né? E o sermão temático é amplamente usado no meio pentecostal, principalmente pela Bíblia Thompson, né? A Bíblia Thompson vendeu a rodo no nosso meio, porque ela já traz cadeia temática pronta. Só que o sermão temático trouxe várias problemáticas, né? Porque ao pegar vários textos para tentar formar uma ideia, muitas inferências foram cometidas, né? Pega-se um texto que é parecido com aquela ideia, mas está fora do seu contexto, e sermão do preguiçoso. O senhor citou sermão do preguiçoso, né? O sermão do preguiçoso é o sermão temático, né? É o sermão que não exige tanto esforço, não exige uma pesquisa, uma busca maior, um querer aprender, algo diferenciado. Então, acaba que ele se debruça nesse sermão e para ele tá bom, pois ele põe um tema e anda por toda a Bíblia, fala o que quiser, que convém, e é o tal do receba no final. Eu sempre digo, quando falo acerca de homilética no meu curso, eu tenho um curso também que chama Método Escavador. Até nessa parte da homilia eu vou usar algumas aplicações de cultura judaica que existia na sinagoga, enfim. Vamos fazer bem rápido com esses 10 minutos que nós temos. E aí a gente consegue ver isso aí, que é gritante colocar um tema extraordinário, né? Por exemplo, tinha uns temas antigamente, o senhor vai lembrar bem, que era 4 passos da vitória. Nossa. 4 lições. Se precisasse de 5 passos, tropeçava. Se precisasse de 6 lições, já não tinha mais, né? Até os livros que saíam era 5 lições na vida de José, 7 lições na vida de Paulo. Se tivesse 8 lições ou 6 lições, já não tinha mais mente para escrever livro. Então paravam aí. Então esses sermões assim temáticos eram bem visados, né? Ainda é por alguns, ainda é porque não precisa muito, precisa falar muito. E aí a gente tem o sermão textual e o sermão expositivo, né? O sermão textual, que é pegar o texto, esmiuçar, ver o contexto, está sempre usando a cronologia bíblica, os preâmbulos introdutórios, para saber o que está trazendo para o público, para os ouvintes daquilo que está sendo ouvido. Na sinagoga, pastor, deixa eu falar algo que eu ensino no meu método cultura judaica. Na sinagoga, eles colocavam um tapete na tribuna, um tapete grande de fora a fora, e colocavam o pregador em cima do tapete. Por isso que nasceu a expressão puxando o meu tapete. Ficava o assistente de um lado, o assistente da sinagoga, e ficava o mestre da sinagoga na outra ponta. Se o orador estivesse falando algo fora da Torá, ferindo o nome de Deus, trazendo heresia, apresentando algo que não fosse da Torá, o pregador em cima do tapete, o mestre da sinagoga dava sinal para o assistente, que puxava o tapete e o orador caía, porque eles diziam, é melhor você passar vergonha diante do público do que a palavra ser envergonhada por você diante do público. Meu Deus. Aí nasce, então, a expressão puxar o meu tapete, que começou na sinagoga. Na sinagoga, após Esdras, colocaram
esse tapete no púlpito para isso. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus fecha o livro, eles fitam o olho em Jesus, porque estavam esperando Jesus cair. Mas Jesus assentou, e a Bíblia diz, e fitaram os olhos sobre ele. Mas ele não caiu, porque ele estava já fazendo a exegese e aplicação de si mesmo, né? Não é à toa que Jesus vai bater no peito, usa essa expressão com muito carinho, e dizer assim, ó, nunca houve um profeta maior do que o João Batista. Por que ele fala isso? Porque foi o único que profetizou e viu a sua profecia a olho nu, né? Falou do Cristo, mas viu ele. Os outros falaram de Cristo, mas não viram Cristo. Então, o único que falou de Cristo e viu Cristo foi João Batista. Então, quando o João Batista está dizendo, eu sou uma voz que clama no deserto, ele está dizendo, eu sou o sermão textual, eu sou o próprio sermão que clama no deserto. Se vocês olharem a mim e a minha mensagem, você vai ver que o que já está aí é maior do que eu, é o meu sermão textual que estou sendo pregado. Por que textual? Porque tem contexto, tem texto e tem evidência do texto. Oh, glória! Fantástico, pastor. E outra, se pega essa moda aí de puxar o tapete, hein? É isso que eu ia falar. Se coloca em vários púlpitos de grandes nomes aí, de grandes congressos, nós sabemos qual é o grande congresso que os pregadores amam, né? Isso. Colocar esse tapete lá e puxar, quantos que não cairiam, hein, pastor? Porque há pregações, pastor, insuportavelmente inescutáveis. Porque é tão ridículo algumas pregações, é ridículo. Eu vi uma esses dias, eu estava num púlpito da Assembleia de Deus, com companheiros do ministério. O camarada mandou o pessoal abrir a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 8, eu lembro o texto. Falou, hoje eu vou pregar aqui a porta da esperança. Deus vai abrir uma porta de esperança. E eu falei, meu pai. E ele pregou e o povo pulou e chorou, e os obreiros do meu lado pulando, porque Ezequiel capítulo 8 fala do buraco na parede que Deus manda Ezequiel, mostra para Ezequiel, cava esse buraco aqui, vai aparecer uma porta. Ele cavou a parede e apareceu, mas atrás da porta, no texto, estavam toda a prostituição de Israel, toda a idolatria, toda a podridão. E o pessoal pulando e falando em língua e gritando, e o meu amigo pastor falou, ô, pastor Nel, você parece que é frio, rapaz, você não vai dar um glória, olha aí. Falei, rapaz, presta atenção, que porta que é essa, rapaz? Lê o texto aí. Nossa, essa porta aqui eu não quero, não. O pessoal não sabe nem o que está sendo pregado, e está pulando, e está... Agora, falando aí de homilética, nós temos claramente dentro dos elementos da homilética, retórica, oratória, envolvidos dentro da homilética, que fazem parte do conjunto do ser humano na pregação. Não adianta, isso pode ser aperfeiçoado. Eu tenho alunos meus que participaram da escola de pregadores que eram tímidos, tinha dificuldade de ler um texto, e hoje estão ensinando, voando aí, pregando. Então, saiu aí o pastor, mas já que volta. Então, existem elementos da homilética que podem aperfeiçoar bastante aquele que vai expor a Escritura. Basta fazer o quê? Se aprimorar. Existe como se aprimorar. Deus deixou a vida humana para um aprimoramento muito importante. Então, é possível crescer em graça e crescer em conhecimento. O pastor voltou aqui. Então, pastor, eu estava dizendo aqui para o pessoal, até que o senhor voltasse, que é possível o aprimoramento na homilética. E não é pecado se aprimorar nisso, né? Cristo, quando estava aqui, os fariseus chegaram a declarar, este homem ensina com autoridade. Ele fala, e o povo dizia, ele fala diferente deles. Ele ensinava diferente deles. Ele não veio na mesma prática, no mesmo contexto homilético. Tanto é que ele leva eles para as montanhas, leva eles para outros lugares, ele usa outros elementos. Ou seja, o próprio Jesus acabou usando isso, né? Exatamente. Tem um texto que diz assim, ó, e Jesus abrindo a boca ensinava. Ora,
para ensinar tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. Só que o texto está querendo frisar o que os escribas faziam, né? O texto está querendo frisar o que os escribas faziam, que é o que muitos fazem. Só abre a boca, mas não ensina nada. Não ensina nada, ou seja, não sai nada. Exatamente. Então, o pessoal precisa entender que o crescimento na hermenêutica e na homilética, eu sempre digo o seguinte, pastor, pregar todo mundo pode pregar. A mulher samaritana pregou. Prega-se com testemunho de vida. Qualquer pessoa pode pregar, falar de Jesus. Agora, expor a escritura no púlpito é outra história. Interpretar a escritura é outra história. Então, prega no hospital, prega na rua. Né? Agora, já que vai abrir a escritura e vai expor... Exato. Agora, eu vou me humilhar aqui, na questão do Hernandes Dias Lopes, que é o sermão expositivo. Aí sim. Aí é louvável, parabéns. Sim. Parabéns. Eu quero me humilhar, falar que nessa questão dele pregar o sermão expositivo, maravilhoso. Não tem para ninguém. Tá num cabedal, ele e o Nicodemos, um cabedal muito grande essa questão de expor o sermão de forma expositiva. É muito bom. Isso é cansativo, sai fumaça da mente, mas porém é um sermão que vai mostrar a Bíblia como realmente ela se interpreta por si própria, né? Exatamente. É louvável isso. O Hernandes... Falar sobre a questão da oratória, a homilia rapidinho, na postura de púlpito, também envolve, né, pastor? Sim, a homilética. Postura no púlpito. A homilia. Eu fiz um curso com o pastor Alderi Nelson Rocha, chamado Jesus e a Homilia. Jesus e o púlpito, na verdade. E eu aprendi muito nessa questão, nesse curso que eu fiz com ele, durante uma semana. Eu aprendi a questão da oração. Até passei, quando eu dirigia uma igreja, eu passei para meus obreiros. O senhor já contemplou obreiro assim? O pastor, vem cá, faz uma oração. Aí ele vai orar, o obreiro do fundo, os 10 obreiros, levanta a voz mais alta. Senhor, abençoe. Irmão, já está orando. Já tem uma oração sendo feita. Falta educação. Falta essa preparação de obreiro entender que quando um está orando, não precisa o outro levantar a voz, querer encobrir, querer falar mais alto na oração. A questão de postura de microfone, tampando a boca, tampando os olhos, a cara. Entendeu? Uma gritaria. Microfone, né? Chupando. Uma gritaria. Uma questão de querer esbravejar a mensagem. Eu acho que tem sim você alternar a voz, você levantar ela no momento certo. Faz a técnica. Impostar a voz. Isso é válido, é muito válido. O que não é válido para mim é um sermão gritado do início ao fim. Eu não consigo, pastor. Não dá. Eu não consigo. Não dá. Eu acho que você deve ter, o sermão ele deve ter janelas, como dizia o pastor Antônio Paganati. O sermão tem que ter janelas abertas para entrar no ar para o povo respirar. O que é uma janela? Eu saio do sermão com um testemunho rápido, contra uma história rápida que está introduzida no texto e que encaixa no texto. Para que o quê? Para que eu chame a atenção do público novamente, para que ele respire e para que eu entre no sermão para ir finalizando. Mas não, aquele sermão reto, sabe? Aquela história da espada, comprida, chata, longa. É o que Jesus fez, né, pastor? Quando os fariseus, escribas, apenas repetiam a lei, ditavam a lei para o povo. Aí vem Jesus e pega e começa a falar do semeador. Perfeito. Ele começa a usar outros elementos para chamar a atenção dele. Então, o pessoal só repete, né? Perfeito, pastor. Perfeito. É prender a atenção do público, pois é melhor que o público saia com a mensagem fora da igreja do que a mensagem ficar na igreja e o povo não saber nem o que foi pregado. Exato. Porque hoje, o senhor pode me corrigir se quiser, eu aceito, mas o que a gente mais ouve no final de cada brado é: levanta sua mão e dá glória. Só.
Só. Tem alguns sermões que a gente só entende isso. Olha para o seu irmão e fala isso. Olha para o seu irmão e fala isso. Levanta sua mão e dá glória. Pega na mão do seu irmão. Pega. Línguas estranhas usando como ponto e vírgula. Aleluia e glória a Deus. Aleluia e glória a Deus. Aleluia e glória a Deus. Então vira ponto e vírgula. Uma omelete, bem conciso, uma oratória, bem... até eu vou dar risada agora que eu aprendi com o meu... saudosa memória, pastor Paranade, homem de Deus. Ele dizia assim: Jefferson, quer ter uma boa oratória? Liga na TV Senado. E assista os deputados falarem. Fantástico, oratória de muitos, fantástico. Quer ter oratória boa? Não tem melhor do que ouvir deputado falar. O famigerado Lula teve uma oratória tão poderosa que o elegeu. O seu discurso. Sim. O senhor tem uma ideia. Zorobabel. Eu vou contar sobre Flávio José. A gente não pode debruçar muito, Flávio José é meio fora da cachola, mas deixa eu contar essa história que eu achei linda. Linda. Zorobabel. O rei Dário, né, que liberou o povo para reconstruir, né? Foi Dário, me corrija. É isso? Dário. A Bíblia, o Flávio José vai dizer que Dário chama os mais sábios do seu reinado e diz assim: olha, quem falar para mim, quem é mais forte? A mulher, o vinho, a verdade ou o rei? Quem é mais forte? A mulher, a verdade, o vinho ou o rei? Então, os 4 melhores oradores. Zorobabel ficou para falar da verdade. Falou primeiro os 3 oradores. Flávio José vai dizer que eles subiram num palanque e estavam pregando, fazendo oratória. O primeiro falou sobre a mulher, o segundo falou sobre o vinho e o terceiro falou sobre o rei. Sobrou para Zorobabel falar sobre a verdade. Flávio José diz que antes de Zorobabel acabar de falar, o público estava em pé, aplaudindo a sua oratória. Olha que fantástico. Aí o rei pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Arreios de ouro, caneca de prata, caneca de ouro, caneca do rei, livrar de imposto a sua família, ou você quer ser governador do meu lado? Ele disse: não, me libere para reconstruir o templo em Jerusalém. Aí Dário libera ele por causa de uma oratória. A oratória é imprescindível, né? Hitler que eu diga. Hitler destruiu aquele hominho franzinho, com uma voz poderosa, um discurso poderoso, e ele devastou quase que o mundo inteiro. O homem deu trabalho com a sua oratória, né? Verdade. Hitler que o diga, poderoso na oratória. E uma das características que será do anticristo, né? Que terá poder. Exato. É uma das características do anticristo. O poder da persuasão nas palavras, né, pastor? Exatamente. E isso a gente sabe, dentro dos conceitos da homilética, que são técnicas plausíveis, possíveis, que qualquer um pode estudar, pode aperfeiçoar. Tem deputado que vai estudar em São Paulo, retórica, oratória, para ele poder fazer suas campanhas. Antigamente se ganhava a campanha no palanque, né? Sim. Era ali que ganhava a campanha. Hoje mudou bastante, mas o Jair Bolsonaro mostrou, né, que o discurso dele, o jeitão dele falar, próprio dele, acabou arrebentando aí bastante gente, né? Arrebanhando muita gente para ele, né? Sim. O que falar do apóstolo Paulo, né, pastor? Nossa, meu Deus. Um orador nato. A Bíblia diz que ele, em uma discussão com os fariseus e os saduceus, fariseu acreditava em imortalidade da alma. E o saduceu... E acreditava em ressurreição. E os saduceus não acreditavam em imortalidade da alma, nem em ressurreição. Aí Paulo entra no meio e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Se vocês divergem, então eu estou saindo. Vocês discutem aí. Né? Eu estou usando a minha singela fala aqui, mas olha o tamanho da persuasão do homem. E ali é uma prova de hermenêutica e homilética salvando a vida de um homem. Por quê? O pau ia cantar para cima dele. O pessoal cercou ele. Ele conhecendo as duas doutrinas,
O que ele fez? Agora o senhor falou isso. Ele disse o seguinte, ó, um anjo me apareceu, hein? Quando ele fala um anjo me apareceu, incita o grupo dos fariseus e o pau quebra entre eles e ele escapa, conhecendo a hermenêutica e conhecendo a homilética. Agora foi o método escavador. Exato, já coloca aí. Que é isso, meu? É muito linda essa parte, né? O discurso de Paulo é tremendo, o Areópago também. O discurso dele sobre o Deus desconhecido, pastor. Olha a mentalidade desse homem. Pastor, eu tive o privilégio de ter estado lá na Grécia, nesse local, onde ele pregou. E nós tivemos lá um dia maravilhoso lá. Eu fiquei imaginando, mas lá mesmo, no dia que nós estivemos lá, o historiador nos diz o seguinte, que talvez o próprio apóstolo Paulo tenha ficado perplexo com o discurso de Estevão, que o que teria destruído ele por dentro teria sido o discurso de Estevão em Atos dos Apóstolos, que para mim acho que a maior pregação do Novo Testamento, o que aquele menino pregou aquele dia, foi algo fora da curva, e a ponto do rosto dele parecer como de um anjo. E eu fico imaginando Paulo, fariseu dos fariseus, catedrático, vendo aquele moleque pregar naquele nível. Ali no capítulo 9, que Jesus pega ele, já estava mamão com açúcar. Já, depois de ouvir uma pregação daquela... F.F. Bruce vai dizendo no livro dele, que ele escreve sobre Paulo, teologia, vida e história, F.F. Bruce diz que houve rumores na escola de Gamaliel que Paulo debateu com Gamaliel a ponto de Gamaliel se calar e dizer, este homem sisudo em palavras. Não, imagina o nível. É alto nível, uma oratória terrível, fora do comum. Bendito seja o Eterno se nós conseguíssemos, oradores fora do púlpito, tendo essa ousadia de arrebanhar almas, de estar falando do Evangelho. Nós temos, claro que nós temos. Claro, são os anônimos da vida, são aqueles que não têm destaques, são aqueles que estão nos bastidores, porém, quando abrem a boca, falam como se tivesse o céu na garganta, né? O céu na garganta saindo. São os tochas sem tochinha no paletó, andando pelo Brasil. Exatamente. São esses aí que têm o céu na garganta quando abre, né? Falam com toda propriedade, sabe o que estão falando, porque o céu lhe conduz, né? E essa questão de oratória, pastor, eu amo. Eu sou uma pessoa que gosto muito, e eu tenho, quando eu dou curso também, eu abro falando sobre exegese, hermenêutica, homilética. Quando eu falo da oratória, eu falo, não adianta o pregador ele querer usar de uma boa oratória só na tribuna, porque a oratória ela é diária, porque eu já vi pregadores, já ouvi pregadores que no púlpito falam muito bem, porém, no dia a dia, são lascados em suas palavras que, vez ou outra, soltam palavras chulas em cima do púlpito. Não faz isso um hábito, né? Exatamente. Aí na Assembleia de Deus, Belém, na sede, aí Mogi Guaçu, é isso? Isso. Um pastor, pregador, amigo, foi agendado para pregar em 2 dias. No primeiro dia, faz tempo isso aí, foi em 2008, se não me falha a memória. No primeiro dia, ele pega o microfone e ele diz assim, agradeço essa oportunidade pela indicação, Deus seja louvado pela vida do presidente, engrandecido seja o Eterno, ele diz. Aí ele vai falar bem assim, pastor, eu nunca preguei em um puta congresso como esse. O pastor presidente na época ligou para um amigo meu que agendou ele lá, que agendou esse pregador lá, ligou e falou, ó, vem você aqui amanhã pregar, que esse pregador não prega mais aqui. Então você vai arrumar a sujeira que ele fez aqui.
O que ele falou? Puta congresso. Por quê? Porque não consegue policiar sua fala no dia a dia. É um personagem no púlpito. Como diz o pastor Fernando Carmona, amo demais. Ele diz assim, olha, eu odeio pregador que encarna personagem no púlpito. Exato. Bem, senhores, eu quero aqui... Se transforma. Eu acho que é naturalidade. É um ator da... A naturalidade, pastor. Eu acho que a naturalidade, com um pouco de classe, homilia e oratória, não faz mal para ninguém. Não precisa se transformar. Acho que isso é... Eu sempre digo aos alunos, pastor, leiam bastante jornais, revistas, leiam, né, e ouçam bastante oradores diferentes, porque isso vai aumentar o nível de vocês, tanto na expressão, na hora de falar, na hora de escrever. Isso vai aumentar o nível. Há uma negligência do nosso pessoal em ler jornal, em ler qualquer outra revista secular. Deve ser lido, porque isso ajuda bastante, né? Mas, meu querido, pode falar. E ler em voz alta, né, pastor? Para ouvir a voz. Ler em voz alta. Para ter uma boa dicção, ter uma boa... ter uma audição apurada daquilo que está falando, a altura. Uma dica legal de homilia, sempre digo, um mau retorno no púlpito é a pior coisa para um pregador. Por quê? Se você não ouve a sua voz, você começa a aumentar ela inconscientemente e começa a gritar. Tem muito pregador que está gritando às vezes, porque o sonoplasta também não ajuda. Há uma má qualidade de som e ele começa a gritar porque ele não está ouvindo ele. O cérebro manda um comando para ele aumentando automaticamente a voz, porque ele não está ouvindo. Por isso que cantores exigem um ponto de retorno no ouvido. O pessoal exige aquele retorno. Eu, quando vou pregar, eu peço uma caixa de retorno do meu lado, porque daí eu não preciso gritar. Eu estou me ouvindo. Dá para você controlar. É uma dica que eu passo aí aos pregadores. Peça um bom retorno que vai ajudar bastante. É isso aí. Eu também me debruço muito em agradar o sonoplasta para ser meu amigo. O sonoplasta para ir comigo para o céu e me ajudar nesse retorno também. No louvor, eles erguem o som lá em cima. Aí, na hora que o pregador vai pregar, ele baixa o som lá embaixo. Aí fica difícil. Exatamente. A hora que precisa que o cara vai usar a voz, o pregador vai usar a voz. E eu posso falar a minha dificuldade, pastor. Eu tenho dificuldade, a minha esposa, ela sabe muito bem disso. Se eu não tiver retorno, eu não prego bem. Isso. A minha voz acaba rápido demais. A mensagem para mim não valeu a pena. Eu me sinto esgotado e saio frustrado do púlpito, desço frustrado se o retorno para mim não estiver bem. Isso sou eu, pessoal, eu. Mas eu também, pastor, é a mesma coisa. Parece que não foi nada bom. O pessoal precisa entender que 40 minutos de sermão equivale a 8 horas de trabalho. A língua move todos os músculos do corpo e traz uma exaustão tão grande. Por exemplo, quando não tem retorno e eu prego, e é horrível, eu chego em casa com dor, dói tudo, eu tenho que tomar remédio, porque foi sofrido. Né? Exatamente, pastor. E tem um detalhe que a Bíblia deixa saltar também, que nós, pregadores, muitos não sabem disso, muitos não sabem. Mas quando a mulher do fluxo de sangue toca na hora de Jesus, a Bíblia diz, e dele saiu virtude. Eu acredito, como eu já ouvi o meu professor de oratória, de homilia, dizendo, que quando o pregador prega, dele sai virtude, porque a palavra é viva. Sim, exatamente. É como se você estivesse tendo um parto. É uma pessoa saindo de você. É a palavra, pessoa, saindo de você. É o próprio Cristo, que é o verbo, saindo de você. A virtude, então, é um parto. Exatamente. A gente fica esgotado, completamente esgotado, em todos os sentidos. Exato. Não é fácil.
Mas, meu querido, foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Olha, um forte abraço, satisfação. Nós vamos fazer muitas lives aí, se Deus assim nos permitir. Amém. E muito bom mesmo tê-lo aqui, uma honra muito grande, viu? Honra minha. O tempo, né? O tempo acabou voando aí, viu? Sim. Pastor, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o senhor, abençoe a tua casa, prospere a tua vida, alavanque o seu ministério, que o senhor continue, como diz a Bíblia Sagrada, ainda que a velhice chegue, continue dando frutos viçosos, tocando vidas, ensinando vidas, e que essas vidas sejam o seu legado. Que Deus lhe conceda legado. O senhor tem uma história, o senhor tem uma vida ilibada diante de Deus, tem um cabedal teológico excelente, mas o que Deus quer e que eu louvo a Deus é o legado que o senhor está deixando na vida das pessoas. Não tem coisa melhor do que ser lembrado quando não mais estiver aqui. Claro que o meu desejo é que o senhor dure vida longa, mas porém, eu tenho certeza que o senhor mesmo vivo, não estando presente em alguns lugares, o nome do senhor é citado como alguém que tem de Deus, que tem o céu na garganta, que tem céu para ensinar, e tem algo para aplicar na vida de quem necessita, e eu louvo a Deus por sua vida. Deus conceda-lhe graça, em nome de Jesus. Um abraço, beijo no coração, paz e graça seja multiplicada, meu amigo. Meu querido, é recíproco, agradeço o carinho, as palavras, é recíproco, tem aí todo o meu respeito, meu carinho, minha admiração, sempre estou te acompanhando aí, e fico feliz porque você está levando centenas de jovens para um caminho maravilhoso, que é a palavra do Eterno, que nós amamos junto. E vamos ver se a gente inflama esse país dessa molecada parar de querer ser tocador de bateria, só de querer ser músico e virar pregadores. E a gente tem um monte de Spurgeon, Savanarolas, Charles Finney pregando por aí, e o Wesley andando, que vai ser uma bênção. Amém, meu amigo. Tem muitos e muitos Aniel, por aí. E Deus precisa revelar. Amém, meu nobre? Um abraço, paz, boa noite. Deus abençoe a todos aí.